E aí galera do canal Leoninvest, beleza? Tô aqui para mostrar para vocês aqui o meu novo indicador, chamado eBook Analyzer, ou iBook Analyzer. Para quem não sabe, o iBook Analyzer ele é o carro, o motor de, de fundo do meu principal EA, né, do meu principal robô, que é o chamado Book Analyzer. Para quem não conhece, dentro do meu canal tem o vídeos, né, falando sobre o Book Analyze, né, que é o robô focando em análise de book e com outros filtros, né, que no caso é análise de tendência, correlação e saldo agressor, né, no Candle. Então, se você não conhece, eu recomendo dar uma olhada nos meus vídeos sobre esse robô. Também convido você a participar do meu canal e também do meu grupo do Telegram, né. Todas essas informações vão estar abaixo nos links, para que você possa participar e ter mais informações detalhadas sobre cada produto. Mas o foco aqui é sobre o novo indicador. Eu fiz esse indicador porque muita gente acaba achando um pouco do custo da aquisição do próprio robô um pouco caro. Enfim, não estou aqui para falar sobre custo de robô, enfim, nada disso. Então eu trouxe um indicador que pode ajudar a pessoa que quer operar manualmente, com base nas informações de tela, e ajude a pessoa a ter um melhor trade possível, tá? Então, esse é o foco do robô. Eu já tenho aqui na minha tela um MetaTrader instalado, né? Então, para quem não vou focar sobre a instalação de indicador, eu tenho um vídeo sobre como instalar indicadores, principalmente os meus indicadores no MetaTrader, também está no meu canal do YouTube, recomendo também dar uma olhada, tá? O indicador já está aqui, tá? Esse indicador aqui, iBook Analyzer. Então eu vou pegar e fazer o quê? Eu estou com o IN Q20 em M5, tá? Já instalado na minha janela, não tem indicador nenhum, tá? Vou pegar, vou arrastar o indicador para cá e já vai me abrir as informações que eu preciso, tá? Então só para vocês verem aqui rapidamente que ele tem mais ou menos as mesmas informações que tem o robô, porém, lógico, bem sintetizado, né, no que relacionado a como operar o próprio indicador. Então aqui eu tenho, passando rapidamente, mercado de observação. No caso aqui o robô é mais focado para o mercado do Ibovespa, tá? Porque no nosso mercado brasileiro eu consigo ver melhor o book e também o saldo agressor, coisa que no Forex eu não consigo, mas ele tem informação para você conseguir ver isso no Forex. Aqui ele começa a visualizar o que? As melhores posições a favor da tendência, então ele começa a colocar pontos. Se você busca pontos, entradas sempre que for a favor da tendência, tá? Isso é sempre se baseando na média móvel, tá? Aqui eu tenho o ativo do book, então como eu estou trabalhando com o book do índice, então eu vou colocar o nome do ativo. Se eu não especificar o nome do ativo, se eu deixar em branco, ele vai pegar o que é corrente da janela, tá? Que você estiver operando, tá? Aqui a profundidade do book. Isso aqui, na realidade, gente, esse 16, eu vou explicar. Quando o robô, para quem já viu meu robô Book Analyzer, tem mais ou menos a noção, mas para quem está pegando já a partir do começo agora, então, quando você inicializa o robô, ele coloca duas colunas aqui. Ele vai colocar duas coluninhas desse lado aqui. Essas duas colunas são relacionadas ao book. Então esse 16 quer dizer qual tamanho por coluna é o seu book, porque tem algumas corretoras que fornecem book com 32 posições e outros com 16, tá? Então o padrão geralmente é 16, tá? Mas se você tiver um book que seja maior do que 16 o tamanho, aí você pode especificar isso no seu próprio, na sua informação aqui. Aqui volume mínimo de agressão, aqui você pode especificar, você quer que ele comece a analisar as agressões no book conforme a quantidade que você queira, tá? Então, eu geralmente deixo no zero porque ele faz a média do tamanho do book, eu vou explicar isso para vocês quando o book estiver no ar, tá? A média
Aqui a média que eu coloco o padrão é a 67, mas você pode usar uma média mais curta, tá? É exponencial, tá, gente? Exponencial. Aqui é a linha relacionada a suporte e resistência, tá? Então, eu tenho esse padrão também que vem, 20 minutos de time frame, quantidade de barra para cálculo 15. Aqui um alerta sonoro, isso aqui é legal, porque às vezes, supor, se você quer que quando rompa, tenha uma confirmação de rompimento, ele te dá um alerta, tá? Na visual na tela. Então, se você quiser deixar isso aqui startado, você pode deixar. Correlação. Esse aqui é um outro filtro, que é a correlação. Então, eu posso correlacionar as informações com outro ativo, não outro book, tá, gente? Isso aqui é outro ativo. Aqui eu vou deixar como exemplo, deixar ativado, vou deixar o próprio índice, porém eu vou me correlacionar com o próprio ativo só que em M1. Isso é o que? Às vezes tem muita gente que fala assim, pô, eu opero o M5, que não é o caso aqui, mas eu gosto de estar dando uma olhada na tendência do M1. Então, para que você não fique com duas janelas abertas, você coloca aqui, eu estou observando o próprio índice em M1, tá? Período da média móvel da correlação. Se eu colocar 0, ele vai usar a mesma daqui, mas eu posso colocar uma outra média. Ah, eu quero que ele, no M1, eu não quero média 67, eu quero uma média mais curta. Então eu coloco uma média, sei lá, 9, 21, enfim, a que você queira, tá? Aqui, tendência do ativo da correlação, na mesma tendência do ativo principal, ou seja, o que quer dizer isso? Se eu estou analisando que o M1 está em tendência de alta, para mim operar no M5, eu quero aproveitar que no M1 está em alta, eu vou continuar operando só tendência de alta, fazer entradas de compra. Se ele está abaixo da média, ou seja, o M1 começou a cair para baixo da média, ele vai começar a ficar negativo, em vermelho, né, sinalizando vendas. Então, eu já começo a observar o mercado com parte de vendas. Agressão de venda, agressão de saldo agressor por candle. Aqui tem uma informação que não funciona no Forex, porque essa informação não vem para Forex. O Forex, as corretoras não fornecem detalhamento desse tipo de informação no Forex, então só no mercado brasileiro, tá? Então aqui, habilitar, então eu vou deixar habilitado. Quantidade de ticks, eu coloco 100 ticks, tá? Então isso aqui é uma quantidade que você vai colocando conforme quantos ticks você quer analisar, né? Se eu não me engano, se eu não estou errado, se alguém quiser corrigir depois aí nos comentários, se eu não me engano, acho que é 2.000 ticks, acho que o mercado brasileiro fornece, mas 100 ticks já está bom demais para você analisar. E o volume mínimo de filtragem eu coloco 10, tá? Mas você pode diminuir. O que seria esse volume mínimo de filtragem? Primeiro, o que é o saldo agressor? Saldo agressor é todas aquelas operações que estão sendo executadas. Seriam os timings em trades que a turma chama. Tá? Então, as execuções estão sendo executadas. Nossa, que redundância, né? Mas estão sendo executadas há um momento no mercado, então essas ordens vão sendo, tem ordens de um contrato, de 5, de 10, enfim. Então aqui eu estou colocando para ele filtrar a partir, todos os contratos a partir de 10 contratos para cima. Tá? Então se você quer que ele comece a analisar dentro desses 100 filtros, de 100 ticks, a partir de 30 contratos, aí ele vai começar a filtrar isso para você, para não ficar tão grande. Tá? Vou deixar como 10, vou deixar padrão, tá? Padrão aqui para vocês verem. Aqui, tem os indicadores técnicos aqui, linhas de fechamento do dia anterior e abertura do dia, se quer que mostre ou não. Isso é aquela famosa, se você quer ver como a linha que fechou no dia anterior, ou seja, o preço que fechou no dia anterior com a linha da abertura do dia, chamado aquelas marca d'água, né, que a gente chama. Aqui, analisador de candle, mostra setas de força, eu vou colocar true para vocês verem como é que é, e mostra barra mínima e máxima do candle anterior. Aqui na realidade é relacionado ao corpo, não é nem a máxima e a mínima, na realidade é o corpo do candle anterior, ele vai te mostrar para você a marcação. Isso é bom para quando você quer visualizar o tamanho daquele corpo do candle anterior, de repente para fazer uma entrada, enfim. Vou colocar um true aqui para vocês verem como é que é. Beleza, esse aqui é o básico do set, não tem muito segredo, tá? Vou colocar na janela, beleza.
eu quero mostrar para vocês agora como funciona. Deixa eu pegar aqui meu ponto fixo, para ficar fácil para me dar uma pausa aqui para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, rapidamente aqui, vou pegar aqui para vocês verem. Vou pegar uma setinha, para ficar fácil. Então, o que eu tenho aqui? Resistência, suporte, média móvel. Aqui eu tenho o book relacionado aos compradores, o book relacionado aos vendedores. Aqui eu tenho o nome do book. Aqui eu tenho informação relacionada à média, porque aqui quer dizer o quê? Por que está vermelho, gente? Vermelho porque no book quem está ganhando são os vendedores, tá? E aqui ele está fazendo o quê? A somatória, tá, da média com relacionado a todas essas ordens aqui, esse montante de ordens. Então, como eu não coloquei média lá no setup, naquela parte de agressões do book, ele está fazendo uma média aqui para mim. Então, a média no book hoje, agora nesse momento, quando eu parei esse vídeo, o print aqui, a média de contratos, de volume de contratos na parte vendedora está em 343 contratos, tá? Então essa aqui é a média, tá? Outra coisa, aqui eu tenho essa informação relacionada à tendência. Por quê? Tá vermelhinho porque tá vendedor. Azul é compradores e azul é compradores. E desculpa, gente, nesse ponto aqui é verde, né? Verde é compradores e vermelho é vendedores. A mesma coisa para essa outra aqui, que eu já vou explicar. Para vocês. Deixa eu colocar aqui para não fugir um pouco da informação. Então aqui é a tendência. Então por quê? A média está aqui, que eu mostrei para vocês, a média, e o preço está abaixo dessa média aqui. Tá? Aqui, essa informação relacionada à correlação. Aqui é da tendência, aqui é da correlação. Então a correlação que eu tinha colocado em M1, lá no M1, depois eu posso pôr aqui e coloco para vocês, com essa mesma configuração de MS7 e tudo mais, também está em tendência de queda. Então, tudo indica que aqui está em tendência de queda o mercado. Tá? Outra coisa que temos aqui, que é a informação que é esse quadro aqui, daqui para baixo. Tudo isso aqui que é relacionado a saldo agressor por candle. Então aqui que é o segredo da coisa, gente. Aqui é o segredo da coisa do mercado, que eu considero uma das informações mais importantes para você tomar decisões dentro do trade. Então aqui eu tenho informação que... e outra coisa que eu queria mostrar também aqui lembra que eu tinha mostrado para vocês que era as informações da marcação do candle? Então aqui, ó, essa marcação e essa marcação aqui que correlaciona ao tamanho desse candle aqui, ao corpo desse último candle, tá vendo? Então eu tenho esse tamanho aqui. Aí, para quem não conhece ainda, tem informação ainda do robô, o Book Analyze, aqui tem uma outra informação. Essa linha tracejada em azul. Essa linha tracejada em azul é relacionada ao saldo agressor. A ordem que foi executada nesse preço individualmente, com força agressora, que seria nada mais, nada menos que essa informação aqui, ó. Então eu tenho aqui essa linha tracejada, que é a maior compra individual de 150 contratos. Tá? Uma coisa que vocês têm que ficar bem ciente, existe o volume, aqui é volume, então nesse ponto aqui, por exemplo, vamos pegar essa informação que está aqui, ó. No preço 103.760, existe um volume somado de contratos com a totalidade de 413 contratos.
Então aqui tem várias pessoas posicionadas que o montante deu 413. Então aqui é um grupo, tá, de traders que estão aqui, robôs, enfim, tá todo mundo aqui nesse preço posicionado e a somatória deu 413. Aqui é individual. Então, às vezes você fala, puta que pariu, entrou uma ordem pesada no mercado, como é que eu vou conseguir identificar? Na compra individual ou na venda individual. Então, às vezes a pessoa pode entrar com 1000 contratos, você vai ter essa informação aqui, no momento. Então, aqui, isso aqui fica bem claro para quem opera via visual de tela, né, que você consegue ver que o mercado está, ou seja, está num fundo. Esse preço aqui, essa entrada aqui, está querendo forçar o preço para cima, tá? Então isso facilita que você tenha algumas decisões. Pode ser que agora o mercado tende a subir, tá? Pode dar uma decidinha um pouquinho mais, porque aqui eu tenho essa setinha aqui, que é aquela seta analisador de candle. Então, o que seria o analisador de candle? Ele pega o último candle, que é isso aqui, que é essa, onde está até essa marquinha. Se o preço começar a fugir para baixo, que nem é o que está acontecendo, ele começa a mostrar que está tendo força para empurrar o preço para baixo. Se a seta começar a subir para cima desse tracejado, ele mostra uma setinha verde subindo, mostrando que existe tendência para cima. Tá? Então, isso é mais um filtro para você tomada de decisão. Tá? Aqui, nessa outra parte aqui, eu tenho informações, melhor venda e melhor compra e o preço atual. Tá? No caso aqui ele deu aguarde, porque com base no filtro, não tem nada informando no contexto que existe uma melhor compra e uma venda. Por quê? Ele não está mostrando nada, porque aqui tem uma, já me informando essa informação de compra individual, no preço de 103.800. Tá? Aqui eu tenho uma outra informação importante, que é o saldo agressor. Então aqui se mostra-se que existe muitas ordens sendo executadas de compra. Isso é mais um sinal que pode subir o preço, tá? Então isso facilita bastante o seu trade. Então notem aqui que é é um indicador, não é só de book, mas é um robô 3 em 1. Então seria o que? Tendência, correlação, a agressão, né? Você tem outras informações aqui no visual, que é quem entra individualmente, ou seja, se você consegue identificar uma ordem pesada, tá? Aqui eu tenho linhas, essa linha aqui é uma linha relacionada a zona considerada perigosa de compra, essa aqui é uma linha considerada zona perigosa de venda, ou seja, quando os preços estão nessa região, com base nesse suporte e resistência, procure ter certeza que você vai entrar numa venda por aqui, porque o preço pode bater nessa região, que nem aqui aconteceu aqui, ó, bateu nessa região e subiu. A mesma coisa aqui, pode bater, se você faz uma compra aqui, ó, o preço poderia pegar aqui e descer, tá vendo? Então tomem cuidado nessas regiões, tá? Só façam compras aqui ou vendas aqui se realmente tiver um sinal que force vocês a pegar alguns pontos aqui, tá? Mas é aquela situação que é a linha, vamos poder dizer, do nosso RSI, se baseando muito próximo ao RSI. Eu tenho um indicador de RSI também no meu portfólio, porque ele faz parte do robô Book Analyze, então vai junto esse indicador, tá? Vou soltar aqui de novo, vamos analisar aqui, olha lá, lembra? Ó, outra coisa, vou dar uma outra pausa aqui de novo. O que aconteceu aqui? Lembra que aquela hora o preço bateu aqui, né? Bateu aqui naquela situação, ó, o preço respeitou um processo aqui e está querendo subir. Agora me apareceu uma outra situação. Lembra que aquela hora estava mostrando a linha azul tracejada? Agora me apareceu uma linha tracejada
lilás ou vermelho, enfim, depende da cor que vocês acham que é interessante. Para mim é lilás isso. Está mostrando o quê? Existiu uma entrada de venda individual de 259 contratos, no preço de 103.855. Então, existe uma posição vendida nesse ponto. E, consequentemente, existe também uma informação de uma linha, só que essa linha não é tracejada, que é relacionado ao que? A melhor posição no book que estão colocando ordens de venda, que é o que? Essa informação que está aqui agora, tá vendo? Colocou essa informação bem aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha nada mais é, essa informação nada mais é do que essa linha aqui, tá? Se existisse uma melhor compra, apareceria uma linha azul aqui, se fosse no mesmo ponto, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa informação. E essa informação aqui está onde? No book, tá aqui, ó. Tá vendo? No 103.960, 681, 103.960, 681, tá? Então, dentro do book, a melhor posição tá nesse sentido aqui. Beleza, gente? Vou soltar aqui de novo. Vamos lá ver como é que está se comportando no mercado, tá? Aqui, ó, tá vendo? Mais uma informação de novo. Aqui, ó. Vamos lá. Onde ele posicionou a linha vermelha agora? No 104 mil, no preço 104 mil, 2.200 contratos posicionados nesse preço, que é essa informação que está aqui, ó. Tá? Então, para vocês verem como o indicador tem bastante informação que vai ajudar vocês. Aqui é uma tomada de decisão o que você tem que analisar? O que você tem que analisar aqui? Se você entrar comprado aqui, você tem que buscar um scalp até nessa região aqui. Até nessa região aqui. Se você entrar comprado, que o preço está mais ou menos por aqui, você vai buscar um scalp até essa região. Caso apareça alguém comprando, aí você se mantém lá no trade. Tá? Então, essa é a informação que é legal vocês entenderem. Outra coisa aqui também que é importante mostrar para vocês é essa informação de porcentagem. O que seria essa porcentagem? Aqui está me mostrando que o saldo agressor está em azul porque existe muitas ordens de compra sendo executadas. E com relação a isso, existe essa diferença entre vendedores e compradores, a diferença do comprador está 6% a mais do que dos vendedores. Então, isso também mostra para vocês em porcentagem a força, né, de compras que está acontecendo. Então, é nítido aqui que está existindo uma briga nessa região aqui, compradores e vendedores. Tá? Vamos lá, deixa eu soltar aqui de novo para vocês verem como é que se comporta. O que eu queria mostrar para vocês mais aqui para ficar fácil para vocês entenderem? Vocês podem ocultar o book, de repente vocês querem deixar minimizado, né? Minimizado não, tirar esse quadro, essas informações aqui. Você pode apertar o B. Como eu estou numa conta demo aqui para mostrar para vocês, então está meio lento o tempo de resposta. Inclusive está até mostrando no mercado fechado aqui. Mas é só você apertar o B ou no X aqui, essa informação aqui e esse quadro aqui, ele sai daqui ele oculta. Às vezes o preço está batendo aqui nessa região, né? Os candles estão aqui nessa região, então essa informação acaba atrapalhando. Então, você pode ocultar e ficar com a tela mais limpa. A única coisa que você não consegue ocultar é todas essas informações, a não ser que você filtre, filtre por não querer, lá no set, não queira essas informações aqui. Bom, acho que era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês.
tá? É um indicador muito assertivo, eu uso muito ele, na verdade eu uso ele não como indicador, porque eu tenho ele, eu uso o meu robô, e o robô tem ele já como motor do algoritmo. Então, isso aqui é mais para quem quer operar sem ser pelo robô. Então, aqui você coloca, aqui você pode colocar um outro indicador que você queira. De repente você quer colocar, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho meu indicador de RSI. Então, vem aqui, vou colocar o RSI aqui. Então, eu coloquei o RSI. Então, eu tenho um indicador e o RSI para me ajudar na informação do que eu posso entrar ou não, tá? Aqui, voltando àquela informação lá no set, que quando você coloca o alerta, então se ele romper, se o candle estiver fechado, quando ele vai indicar para você que o indicador foi rompimento? Quando existir um candle solto fora da linha de cá. Porque por que acontece o caso de alguns indicadores que repintam? Então ele pega aqui e começa a arrastar para baixo ao mesmo tempo. Não vai te dar um padrão para te mostrar para você se houve um rompimento falso ou não. Então, a partir do momento que o preço vir para baixo, existe um candle solto anterior aqui, ele vai mostrar para você que houve um rompimento daquele fundo ou daquele topo. Então, isso facilita na informação. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, do indicador. Se você tiver mais dúvida, entre no meu canal, nesse canal, se inscreva, deixe seus comentários nesse vídeo. É um indicador que é disponibilizado somente no meu grupo do Telegram, tá? Então, se você quer testar ele gratuitamente por um período curto, ele não é gratuito, tá? É um período curto, mas você tem que solicitar lá no meu grupo do Telegram. Participe, entre no grupo do Telegram, que vai estar no link aí abaixo. E lá você pode ter mais informações, tanto do indicador, como também do robô Book Analyze também. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até agora. Gostaria muito, se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha aí, seu like. Se inscreva mais uma vez no grupo. Muito obrigado até agora. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.